Então agora continuando com as aulas de sistema linear, agora eu vou fazer vários exemplos e vou comentar o tipo e a classificação. Então o primeiro sistema que eu escolhi aqui é um sistema que tem 3 equações e 3 variáveis, só que ele tem uma característica interessante, que ele não tem as 3 variáveis nas 3 equações. Nesse sistema aqui, você percebe que em cada equação só aparecem 2 variáveis, elas aparecem 2 a 2 que eu falo. Então tem uma que aparece o A e o B, tem uma que aparece o A e o C, e tem uma que aparece o B e o C. Então a estratégia aqui, por exemplo, você usar o método de escalonamento, que é um método que a gente vai trabalhar bastante, ele não é tão legal que ele vai complicar o sistema. Esse aqui seria um caso que seria interessante usar o método da substituição. O que seria consiste o método da substituição? Consiste em você pegar 2 equações nesse caso aqui, trabalhar elas para substituir na terceira. Como assim? Escolher uma variável que vai facilitar o caminho. Como eu percebo que a variável B está presente nas 2 primeiras, eu vou usar o B como referência. Como assim? Eu vou dizer que o A é alguma coisa do B e que o C é alguma coisa do B. Então percebam que o A é B, é 2 mais B, ou B mais 2, e que o C é 5 menos B. 5 menos B. E aí é como se eu pegasse a informação da primeira equação e da segunda equação, a equação 1 aqui, e da equação 2, e eu vou substituir na terceira. Porque na terceira tem o A e C. E aí vai surgir uma equação somente com a variável B. Então, substituindo A1 e A2 na 3, tá bom? Não se perca aqui, ó. Substituindo a primeira e a segunda na terceira. Então, o que vai ficar? Vai ficar 2 vezes a variável A, que é 2 mais B, menos a variável C, né, que eu disse que é 5 menos B, igual a 8. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 4 mais 2B, menos 5, mais B, menos com menos dá mais B, igual a 8. Aqui vai ficar 2B com mais 1B, vai ficar 3B. Aqui vai ficar 4 menos 5 menos 1, vai para o outro lado positivo, então vai ficar mais 1 com mais 8, 9. E aí eu tiro que o B é 9 dividido por 3, que dá 3. Ora, se eu já sei que o B é 3, eu posso descobrir também o A e o C, não? Então vamos lá, olhando aqui para essa equação, eu vou ter para primeiro, né, que no caso o A é 2 mais B, 2 mais 3, 5. E olhando aqui para a segunda, eu tenho que o B, substituindo aqui, o C vai ficar 5 menos 3, então o C vai ficar 2. Então daí eu monto a minha solução desse sistema usando as 3. Lembrando que eu já comentei a questão da ordem. Então a solução aqui seria a trinca A, B e C. No caso 5, 3 e 2. O valor do A, o valor do B e o valor do C. E aí vamos classificar. Ora, esse sistema que foi encontrado aqui, ele tem uma solução única. Então ele é um sistema possível e determinado. Porque ele possui uma única solução. Bem, o segundo sistema que eu trouxe aqui para resolver para vocês é um sistema também especial, que ele é um sistema de 3 equações e 3 variáveis, né? Só que ele também é um sistema incompleto, onde você tem ele sendo um sistema escalonado. O que a gente chama como sistema escalonado? O sistema é dito escalonado quando você vai ter uma base triangular. Como assim? É como se você tivesse o sistema já no ponto de ser resolvido, com alguns fatores aqui sendo zero. Então, no caso aqui, se você perceber, na equação 2, é como se a variável x tivesse o coeficiente zero, é como se fosse 0 vezes x. Na equação 3, ela também está 0 vezes x, só que também tem um y também com coeficiente zero. Então, o que acontece? Quando você tem esse triângulo de zeros aqui, que é como se fosse semelhante a uma matriz triangular, no caso aqui é um sistema triangular, é um sistema escalonado, ele facilita bastante, porque ele já está no ponto de ser resolvido. Você vai simplesmente pegar a equação mais simples, resolver ela. No caso aqui eu vou dizer que o Z é 6 por 3, que dá 2. E na medida que eu vou encontrando as soluções, eu vou substituindo e gerando a solução seguinte. No caso aqui, até percebe-se que você pega a equação mais simples, já vai para a segunda, que é um pouco mais complexa, mas também não tão completa, né? Você pegaria aqui, ó, 2 vezes o y mais o z, que é 2, igual ao 12. Vou trocar o pincel aqui para destacar com azul.
Então 2y vai ser igual a 12 menos 2, 10. Então o y é 5. E aí você pega a terceira e substitui o valor do y e do z. Então 3x mais o y, que é 5, menos o z, que é 2, igual a 10. Então aqui dá 3. Aí vai para o outro lado negativo, vai ficar 7. Então vai ficar 3x igual a 7. X igual a 7 terços. Né? 7 sobre 3. Então logo, nós temos a solução. Formada pelas variáveis x, 7 terços, o y encontrei o 5 e o z, que é 2. Novamente, nós temos um sistema com uma única solução, que tem os três valores x, y e z. Então, sistema, solução única, sistema possível e determinado. Só um detalhe aqui. Quando a gente tiver um sistema onde esses valores não estiverem zerados, ou seja, você tem as três equações e as três variáveis nas três equações e está completo, o que a gente chama de escalonamento é exatamente pegar um sistema que está completo com todas as variáveis das equações e ir fazendo álgebras, fazendo contas matemáticas, trabalhando as equações de forma que esses zeros que estão aqui, já estão no ponto, que esses zeros vão aparecendo. Então a gente vai pegar um sistema completo e tentar escalonar ele, que é tornar ele nesse estilo, trazer ele para um sistema onde já fica na forma imediata para a gente chegar na solução. Isso é o que a gente chama de escalonamento. Bem, então já retomando o raciocínio que eu acabei de comentar, a gente tem um sistema agora exatamente com as três variáveis presentes nas três equações, ele está completo. E eu vou usar o método de escalonamento para forçar a aparecer zeros aqui. Então, de cara, a gente vai tentar gerar um zero aqui onde está o menos 3 no coeficiente de x e o menos 5 aqui também no coeficiente de x na última equação. Então, para isso, o que eu vou fazer? É semelhante ao método da adição, basta multiplicar a primeira equação aqui por menos 3 e somar com a segunda. Então, eu vou multiplicar por menos 3 e somar com a segunda. Por que menos 3? Porque vai ficar menos 3x com mais 3x vai zerar aqui. E de forma análoga, usando raciocínio semelhante, eu vou multiplicar a primeira por menos 5, e vou somar com a terceira equação, que aí vai ficar menos 5x somado com 5 vai zerar, tá bom? Então eu vou fazer isso aqui embaixo, vai surgir um sistema semelhante ao inicial. No caso, a primeira equação eu simplesmente vou repetir, 2z igual a 1, e agora vai surgir o novo sistema com as equações já modificadas. Então vamos lá, muita atenção. Aqui vai ficar 1 vezes menos 3, vai ficar menos 3, com mais 3 zerou. Bacana, esse era o meu objetivo. Vamos ver o que vai acontecer com os demais valores. Então menos com menos vai ficar mais 3y, com mais 1, mais 4y. Repetindo, menos com menos mais 3 com mais 1, aqui tem um 1zinho escondido, ficou mais 4. Aqui, mais com menos dá menos, então vai ficar menos 6z com menos 1z, então dá menos 7z. Repetindo aqui, 2 vezes 3, 6, então vai ficar menos 6 com menos 1 dá menos 7. Aí aqui 1 vezes menos 3 vai ficar menos 3, com mais 2 vai ficar menos 1. Menos 3 mais 2, menos 1. Então no caso agora aqui vou fazer com a terceira equação, olha só. 1 vezes menos 5 com mais 5 zerou o x. Tudo bem, isso é o nosso objetivo. Então agora vamos ver o que vai acontecer com os demais aqui. Menos 1 vezes menos 5 vai ficar mais 5 com menos 1. Então mais 5 com menos 1, mais 4. Isso é muito bom. Quando a gente já encontra esses dois aqui iguais, ou quando é um múltiplo direto, por exemplo, 4 e 8, é muito fácil, porque a gente já percebe qual vai ser o valor que a gente vai utilizar. No caso, como aqui é 4, vou utilizar menos 1 para facilitar, vai ficar menos 4. Então vamos focar aqui, Então, repetindo, menos 1 com menos 5, vai ficar mais 5, menos 1, aí ficou 4. Agora aqui, 2 vezes 5 vai ficar 10, no caso menos 10, porque senão são diferentes, menos 10, com mais 3, menos 10 mais 3 vai ficar menos 7, menos 7z. E aí agora 1 vezes menos 5, com mais 1 dá menos 4. Então vamos analisar aqui. Percebam que para a gente ter um sistema escalonado, aquele triângulo de zero, resta zerar esse. Só que também a gente pode perceber uma outra coisa bem interessante.
Como eu já zerei esses dois, é como se eu tivesse aqui dentro um mini sistemazinho de duas equações. Esquecendo a primeira aqui, é como se fosse isso. Então, se o aluno tiver dificuldade, o escalonamento, eu fico confuso, agora nem precisa mais pensar como escalonamento. Basta você pensar como se fosse um sistema de duas equações e duas variáveis, usando o método de adição. Ora, se aqui é 4, aqui é 4, eu vou multiplicar por menos 1 para cancelar. Olha logo aqui também que o 7 também está igual, viu? Então vai acontecer uma coisa bem interessante. Então vamos lá. Vou multiplicar a segunda por menos 1 para depois somar com a terceira. Então multiplicando a segunda por menos 1, vai surgir uma equação assim. Vai ficar menos 4 mais 7 mais 7z e menos com menos vai ficar mais 1. E agora eu vou repetir aqui a outra. Ó. Aqui eu multipliquei por menos 1 e aqui eu vou só repetir. Então vai ficar mais 4 menos 7z, ó, mais 4 menos 7 igual a menos 4. Ora, quando eu somar as duas aqui, o que é que vai acontecer, hein? Vai zerar aqui no 7 também, e aqui não vai zerar, aqui vai ficar menos 3. Olha só, então, lembrando que a gente já tinha um zero aqui, então na verdade já tinha um zero aqui, né? Então olha o que aconteceu, ficou 0, 0 igual a menos 3. A gente sabe que isso é impossível, então pronto. Quando você encontrar essa equação 0 mais 0 igual a um número diferente de 0, você já pode classificar o sistema como um sistema impossível, e a solução dele, adivinha qual é a solução dele? É o conjunto vazio. Então acabou o problema. Nesse caso aqui, ele não tem solução do conjunto vazio. Finalizou o problema. Como eu sei que esse exemplo é realmente o que gera mais dificuldade para os alunos, eu vou bater muito nesse tipo de exemplo, tá bom? Então, novamente, o sistema de 3 equações, 3 variáveis está completo. O objetivo aqui vai ser resolver ele usando o método de escalonamento. Então, vou multiplicar a primeira por menos 2, por quê? Porque na segunda eu já tenho um 2 positivo, então eu vou precisar de um 2 negativo aqui, para que eu possa fazer aparecer o zero aqui. E da mesma forma, vou multiplicar por 4 para somar com esse menos 4 para zerar. Percebam que eu não coloquei o menos 4, porque aqui já tem negativo. Outra informação interessante. Professor, se bem que não tiver o coeficiente 1, geralmente esses problemas tem um coeficiente 1 no x em algumas das equações. Você somente troca de posição e coloca esse 1 aqui. Ou se não tiver, aí você vai tentar zerar olhando para as outras variáveis, porque não precisa ser necessariamente 1, tá bom? Isso é porque facilita, eu estou fazendo os primeiros exemplos. Então vamos lá, multiplicando por menos 2, o que é que vai acontecer? Vai gerar um sistema semelhante, no caso onde eu vou repetir a primeira equação, x menos 2y mais 3z igual a 2, e aí nós vamos focar na segunda agora. Aqui vai ficar menos 2 com mais 2 zerou, né, no caso do x aqui. Aí nós vamos ver o que vai acontecer agora. Olha só, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, com mais 3 dá mais 7y. Aqui eu vou fazer, eu não ficar repetindo tanto, tá bom? Então 3 vezes menos 2 dá menos 6, com menos 5, menos 11. Menos 6 com menos 5, menos 11. Aí agora 2 vezes 2 aqui vai ficar menos 4. Menos 4 com mais 1, menos 3. Agora eu vou usar o 4 para cancelar esse menos 4. Então 4x com menos 4x, zerou. Na sequência, aqui ó, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Com mais 6, eu tenho que somar com a terceira. Então, ó, menos 8 com menos 6, menos 8 com menos 6, menos 14. E aqui, ó, 3 vezes 4, 12, com mais 10, 12 mais 10, tudo positivo, mais 22. Z igual, e aí 2 vezes 4, 8, com menos 2, 8 menos 2, 6. Então agora o nosso objetivo vai ser zerar esse 14 aqui que está menos 14. Né? É como se eu pegasse esse 7 e multiplicasse por 2 positivo, que aí no caso vai ficar mais 14, com menos 14 vai zerar. Então vai surgir um sistema semelhante, onde você repete a primeira, tá bom? Ah, eu esqueci de colocar aqui o multiplica por 2, né? Falei e não coloquei.
Então, multiplica por 2. Então, vamos lá. Repete a primeira, não vou repetir para ganhar tempo. Então, quando multiplicar por 2, o que vai acontecer? Vai ficar 14y. Aqui eu nem botei o zero, né? Que 0 vezes 2 dá 0. Aí aqui, ó, menos 11 vezes 2, menos 22z. E menos 3 vezes 2 dá menos 6. E vou repetir a terceira aqui, no caso. Então, vai ficar menos 14 mais 22 igual a mais 6. Então, ó, menos 14 mais 22, aqui eu coloquei até mais 6 aqui, nem precisava. Então, como eu já comentei na questão anterior, é como se formasse um mini sistemazinho aqui dentro, de duas equações, duas variáveis. A gente vai resolver ele, tá bom? Por isso que eu nem repeti a primeira, para não atrapalhar muito a questão da visão. Então, no caso aqui, quando você fizer aqui o método somar, o que é que vai acontecer? Vai cancelar o 14, vai cancelar o 22, porque tem um positivo e um negativo, e vai cancelar o 6. Opa! Então, o que aconteceu foi aquele outro caso. Ficou 0 mais 0 mais 0 igual a 0. Aqui já tinha um 0, aí surgiu mais um 0, surgiu mais um 0, e aqui também zerou, o segundo membro aqui. Percebam que no exemplo anterior, como aqui não zerou, eu classifiquei como sistema impossível. Então aqui, como ficou tudo igual a 0, é como se uma equação fosse múltipla da outra. Você tem equações múltiplas. No caso, a segunda aqui, desculpa, a terceira é a segunda multiplicada por 2, é o dobro da segunda. Desculpa, menos 2, né? Então ela é múltipla multiplicada por menos 2. E aí é como se você perdesse toda essa equação. Então a gente pode classificar esse sistema como um sistema possível e indeterminado. Ele tem infinitas soluções. Deixa eu escrever aqui. Ele tem infinitas soluções. Aí o aluno pergunta, professor, e quem são essas soluções aqui? Como que a gente vai determinar essas soluções? Eu vou comentar aqui rapidamente. Por exemplo, eu posso pegar aqui essa equação 2 aqui, e olhando para ela, eu posso dizer que o y é 11z, que vai para o outro lado, 11z, menos 3, tudo isso dividido por 7. Como assim? Porque o 7 estava multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, eu escrevi a variável y em função da variável z. Estou usando a variável z como uma variável dependente, tá bom? Estou escrevendo as outras em função dela. Da mesma forma aqui, posso pegar a primeira e dizer que o x vai ser alguma coisa do z, que eu vou calcular rapidamente. Então, para facilitar, eu fiz uma pequena ediçãozinha, aí eu já coloquei ali o valor do x, tá bom? Então, o x, como é que eu fiz aqui? Olha, o x seria 2, que já tinha lá no segundo membro, mais 2 vezes o y, mais 2 vezes esse valor aqui que eu escrevi, que é o y em função de z, menos 3 vezes o z que foi para o outro lado. Então, quando fizer as contas, aparece z mais 8 sobre 7. Então, daí, você monta a solução. Ó. A solução seria o valor de x, z mais 8 sobre 7, o valor de y escrito em função de z, que é 11z menos 3 sobre 7, e o z. É como se você tivesse uma solução geral que determinasse todas as outras soluções. Por exemplo, para z igual a 0, se o z for 0, qual vai ser a solução que você vai ter aqui? Ora, se o z for 0, onde tem o z vai zerar. Então vai ficar 8 sétimos, né, 8 sobre 7. E aqui também vai zerar, então vai ficar menos 3 sobre 7. Tá bom? Então, se eu colocar o z igual a 1, se eu colocar o z igual a 2, na medida que eu vou arbitrando valores para z, eu vou encontrando os valores de x e y correspondentes, tá bom? Você tem infinitos pontos, infinitas soluções. Então, esse é o primeiro exemplo, o primeiro vídeo, e agradeço quem assistiu até o final.